Estúdio A. Entrevista é um oferecimento de Oeste Pneus, Digital System Películas, Francar Motos, Berwanger Contabilidade, o CEF, Central Tintas, Anamar Calçados, Intersul Estofados, Box Informática e Segurança, Colchões Ortobon, Agile, administradora de obras, Metalúrgica Industrial Agromac, Nível Telecom. Muito boa noite, você ligado nos canais da SA TV. Esta é mais uma edição do Estúdio A Entrevista desta terça-feira, hoje 2 de novembro, feriado, Dia dos Finados. Para você que já fez a sua homenagem, para os entes queridos que já partiram, agora é hora de nos acompanhar aqui no nosso canal e conhecer um pouco mais da história de Porto Novo, a história aqui da nossa colonização e fatos interessantes que aconteceram aqui em Itapiranga, na Grande Itapiranga e região. Já estou com o Leandro Maier aqui, o Leandro Maier que já é figurinha carimbada aqui do nosso programa, já é a segunda vez que o Leandro participa, mas hoje não contando do Leandro, mas sim contando histórias de Porto Novo. O Leandro que é escritor, historiador, tem muita história de Porto Novo para contar, já transcreveu em livros essa história e hoje vai nos contar alguns trechos, algumas delas aqui no nosso programa. Mas antes disso, você que nos acompanha através do Facebook, do YouTube, curta, compartilhe o nosso programa, principalmente lá no Face, compartilhe o nosso programa. E para quem curtir, compartilhar e deixar a sua mensagem no programa de hoje, nós vamos sortear este livro aqui, obrigado Leandro, Politicalha de Aldeia. Esse livro vai ser lançado dia 8, então todos que comentam, tá aqui né, dia 8, todos que comentarem lá na live do Facebook, curtirem e compartilharem, principalmente compartilharem o nosso programa, vai ser sorteado este livro, tá fresquinho, tá quentinho, saiu do forno há poucos dias, vai ser lançado dia 8, então no dia 8 de novembro a gente vai sortear, a gente faz aqui uma divulgação de quem foi o sorteado. Então tem que curtir a página, compartilhar o programa e deixar o seu recado no Facebook, deixar a sua mensagem no Facebook. Então dia 8 será sorteado este livro. Então, aproveitando, você que que gosta de assistir na telona, assistir na Smart TV, vá para o nosso canal no YouTube, SA TV, aproveita para se inscrever também no nosso canal. Depois do recado da Intersul Estofados, inicia o nosso bate-papo com o Leandro Maier. Intersul Estofados, fábrica de estofados, poltronas, cadeiras, cama box e cabeceiras. Contamos com produtos de alto padrão de qualidade e conforto, empregando tecnologia de ponta e o que há de mais moderno no mercado de estofados eletrônicos e articulados, produzindo os melhores estofados retráteis e reclináveis e com garantia total. A matéria-prima utilizada na fabricação dos produtos passa por um rigoroso controle de qualidade. Fabricamos também estofados sob medida e disponibilizamos uma grande variedade de cores e tecidos para você escolher o que mais lhe agrada. Disponibilizamos também as mais diversas formas de pagamento. Venha conhecer os nossos produtos em nosso showroom e fazer um orçamento sem compromisso. Aguardamos você, amigo cliente. Grande abraço ao Aleluia, que acompanha todos os Estúdio A Entrevista, né? Ele está sempre ligadinho, assim, grande abraço, sei que você está aí assistindo a este programa. Muito bem, então, Leandro Maier mais uma vez aqui presente, porque história para contar não falta, né, Leandro? Seja muito bem-vindo, boa noite ao nosso programa. Olá, Gustavo, boa noite a todas as pessoas que nos acompanham de casa, ao vivo agora, neste momento, e os que oportunamente ainda vão assistir esse programa. Dizer, Gustavo, que eu estou muito feliz por estar aqui novamente, obrigado pelo convite, obrigado pessoal da SA TV, por acreditarem nesse trabalho, por valorizarem também esse aspecto da história local, essa história regional, que hoje então nós vamos aqui trazer
em alguns fragmentos, em algumas narrativas para o público que nos acompanha. O Leandro, o pessoal que está em casa, que nos acompanha, o Leandro eu chamei nesses dias e disse, Leandro, vamos fazer um programa diferente, vamos contar as histórias de Porto Novo, porque muita história de Porto Novo, né, Leandro, ela ficou grande parte escanteada, principalmente as histórias um pouco mais, vamos dizer, um pouco mais complicadas, mas não diria tristes, mas mais, por exemplo, a repressão e outras histórias que ficaram meio de lado, né? De lado, não esquecida, mas de lado. E é importante o trabalho que vocês vêm fazendo, que já fizeram, de resgatar, trazer essas histórias à tona, mostrar que isso aconteceu aqui, que muitas vezes quem está aqui tranquilo, acho que aqui sempre foi uma terra tranquilinha, né? Mas teve muitos casos complicados nas antigas, vamos dizer assim. Eu sempre uso um termo, talvez ele seja um pouco forte, mas é o termo do banal. Nós sempre fomos vistos, ou muitas vezes a gente nos reconhece como sermos de um lugar pequeno, de um lugar banal, onde aparentemente nada aconteceu. Então, essas grandes abordagens históricas, por exemplo, quando a gente estuda sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o Estado Novo, então, dificilmente um livro didático que está nas nossas escolas, ele reduz uma escala de análise para se chegar nessas zonas interioranas, para se observar nesse entorno, nesse espaço local, o que efetivamente aconteceu. Então, apenas, já que tu mencionaste a questão da repressão, eu acho que é um ponto muito sensível, muito delicado. Essas macroabordagens históricas, elas não revelam estas observações ou estas abordagens locais. Então, quem faz isso? São os historiadores locais, os historiadores regionais. Então, aqui dizer que no meu lugar hoje, possivelmente em outro momento, vai ter oportunidade para outras pessoas estarem aqui. Então, dizer a todos que nós temos uma grande contribuição vinda de muitos autores locais, que são os autores da nossa terra, do nosso chão, que escrevem para as nossas pessoas. Então, nós temos muitas pessoas que já contribuíram muito, outros trabalhos que eu conheço, que estão em execução, vão logo vir aí contribuições fantásticas, releituras, inclusive, de alguns trabalhos, com novos desdobramentos, com novas abordagens, e eu acho que é isso, Gustavo. Eu sempre digo que nós estamos numa região muito privilegiada. Eu desconheço uma outra região, um outro lugar que se produza tanto em termos de obras locais, de obras históricas, como a nossa região de Porto Novo aqui produz. E isso só é possível porque as pessoas acolhem bem esses materiais de leitura. Então, por exemplo, você faz o lançamento de um livro, as pessoas, elas naturalmente aguardam, elas esperam, elas fazem a aquisição do livro. Essa é a contribuição das pessoas para quem escreve. Isso, sem dúvida, é um fator de motivação, empolga, é importante e faz todo esse movimento acontecer. Leandro, hoje a nossa entrevista aqui nós vamos dividir em 3 blocos, o pessoal de casa saber, né? A primeira parte a gente vai falar de Porto Novo, das propagandas, da colonização, né? A segunda parte da repressão, também falar do novo livro, que ali tem várias histórias. E no último bloco a gente vai falar de fatos curiosos da história, fatos curiosos ou pitorescos, alguma coisa assim que o pessoal realmente talvez nem saiba que aconteceu e é um fato interessante para a gente contar. Mas, Leandro, começando, o que podemos falar da colonização ou de fatos interessantes das propagandas de Porto Novo? Porque antes de colonizar Porto Novo, nós já tínhamos gente morando aqui, não tínhamos? Sim, Gustavo. Primeiro dizer que fazer um filtro para um programa destes, né, selecionar alguns fatos é algo muito complicado. Nós teríamos muita coisa para dizer e a gente fazer um filtro para conversar durante 1 hora, isso não é tão simples assim. Então a gente separou sim, a ideia é fazer isso em formato de blocos e algumas narrativas em cada bloco. E então falar da nossa região, o que era Porto Novo, o surgimento de Porto Novo, os objetivos desse projeto, desse processo de colonização e efetivamente construir essa trajetória até os nossos dias atuais. Então o nosso recorte ele vai durante a fala, então, ser de 1926 até os dias atuais, e iniciando justamente por uma imagem, né, uma fotografia, que é a fotografia de 1926, acho que o André tu passa mais uma. Pode colocar na tela aí para nós. Isso.
pessoal de casa poder acompanhar um pouco essa nossa conversação. Então, essa, Gustavo, é a fotografia, ela é a primeira imagem da colonização de Porto Novo. Vocês podem ver aí, o pessoal de casa que nos acompanha, é um grupo de agricultores que participaram desta primeira expedição rumo às novas terras de Porto Novo. Essa viagem aqui, ela aconteceu no dia 10 de abril de 1926, no dia 10, isso é muito importante, era um sábado de Páscoa, véspera de Páscoa, e no outro dia, no dia 11, ocorreu a celebração da primeira missa aqui em Porto Novo. Justamente ali onde tem hoje a Praça da Figueira, ali junto à estação rodoviária. E ao centro está um senhor barbudo, branco, esse era o padre Max von Lasberg. Então foi esse senhor que conduziu essa primeira comitiva de agricultores das colônias velhas do Rio Grande do Sul para conhecerem este novo espaço. E aí sim, existe uma narrativa, inclusive nas próprias reminiscências do padre Max von Lasberg, que o lugar onde eles acamparam, o acampamento onde eles estiveram naquela noite, então ele faz toda uma descrição, enquanto eles dormiam, do barulho das águas do Rio Uruguai, e em um determinado momento ele fala inclusive de um pomar de laranjeiras, que já estava plantado neste local. Então, amarrando aquilo que você me perguntou antes, Gustavo, obviamente sim, nós tínhamos aqui pessoas já estabelecidas antes de efetivamente iniciar o processo de colonização. Um pouco mais adiante eu vou mostrar um mapinha, onde nós vamos entrar um pouco mais nesses detalhes, mas dizer que sim, e a nossa história ela acaba meio que em muitos momentos negligenciando ou ignorando alguns personagens locais, a exemplo dos caboclos. Os caboclos. Antes dos caboclos, obviamente, tínhamos indígenas. Nós temos aqui em Itapiranga, para o pessoal de casa ter uma ideia, nós temos aqui um carvão, ele foi datado por um laboratório de Paris como de 8.640 anos. Então, há mais de 8.600 anos já tínhamos povos indígenas, que era a nossa pré-história, estabelecidos na nossa região aqui de Itapiranga. Claro, em decorrência de todo o contexto da água, mas isso é importante, Gustavo, porque nós estamos aqui dizendo, nós quando falamos de Porto Novo, a gente configura sempre a ideia de 1926, mas nós temos que ter o entendimento que existe toda uma conjuntura pré-histórica antes da chegada efetivamente deste grupo de colonos, então, que iniciaram essa colonização a partir de 1926, guiados pelo padre Max von Lasberg. Aqui também nós temos a imagem do local, então, onde foi a primeira missa, é a próxima, né, Leandro? Na verdade, essa aqui, então, é o monumento. É um monumento, né? Isso, é o monumento dos imigrantes, estabelecido, então, junto à praça lá na estação rodoviária, e nesse monumento, Gustavo, nós temos esculpidos os nomes das pessoas, deste grupo de 31 pessoas que integrou essa comitiva. Então, nós temos aqui sobrenomes muito comuns ainda na nossa região. Alguns, obviamente, já não estão mais, ou não compraram lotes, ou se estabeleceram, não se acostumaram. Nem todo mundo se acostumou às terras aqui de Porto Novo, porque era um lugar, estava tudo por se fazer. Mas nós temos aqui sobrenomes como Becker, Franzen, Zwirtes, Teiroler, Angst, Nietzsche, Sausen, Kliman, Finkler, Both, Krein, Knapp, Knop, Killing, Verling, Agnes e a família Kell e o próprio padre Max von Lasberg. Então, e também tem Heinzmann. Eu acabei pulando alguns, mas tem muitos, por exemplo, Hansen, que eu não citei, tem Zimmer, tem Hansen, tem sobrenome Heck. Então, muitas dessas famílias, elas se instalaram e permaneceram na região. E outros sobrenomes já não consta mais aqui. Provavelmente nos registros de compras consta, né, a aquisição de um lote aqui, mas naturalmente, como disse, alguns não se fixaram, não se estabeleceram, né, ou não se acostumaram ao lugar, e houve esse processo de retorno, né, ou de uma nova migração para outras frentes. Por exemplo, podem ter ido naturalmente, se estavam estabelecidos em Porto Novo, que era uma colônia católica, talvez tenham migrado para São Carlos, que também era uma colônia católica. Esse ponto é importante também.
Quem comprava terras, ou quem eram as pessoas que estavam teoricamente habilitadas para comprar ou fazer o seu lote de terras em Porto Novo? Quem fosse descendente de alemães, né, quem era alemão, nato ou descendente, naturalmente que falasse o idioma alemão, e o terceiro ponto, a questão religiosa, precisava obrigatoriamente ser católico. Os não católicos não eram aceitos ou bem-vindos na colônia Porto Novo. Então, para isso existia a colônia de Porto Feliz, hoje município de Mundaí. É uma colônia que surgiu 4 anos antes de Porto Novo, e lá era uma colônia dos evangélicos. Então, os evangélicos se estabeleciam em Porto Feliz e os católicos estritamente num núcleo fechado de alemães católicos em Porto Novo. Mas, Leandro, vindo antes de formar a colônia, em que momento a Volksverein adquiriu as terras? Como é que foi? O governo brasileiro fez alguma ação para que se fizesse essa colonização? Como é que isso funcionou antes da colônia estar apta à venda, vamos dizer assim? Essa é uma excelente pergunta, Gustavo. Ela é importante que a gente possa falar um pouco sobre ela. Entre os bastidores, corria uma ideia muito forte de ter uma colonização, um lote, uma colônia para alemães católicos. Havia uma colônia com as características, com os moldes idênticos a Porto Novo em Cerro Azul, que hoje é o município de Cerro Largo. E foi um projeto que deu muito certo. Então, nesse mesmo formato, buscou-se inicialmente uma nova frente de colonização no Rio Grande do Sul, mas o governo gaúcho ele não concordou com essa ideia de ter um núcleo fechado, porque aqui estamos falando de um núcleo fechado, não era qualquer pessoa que entrava nele. Então, naturalmente, o governo gaúcho não concordando com essa ideia, eles buscaram uma nova frente. E aí sim, entra em cena a colônia Porto Feliz. A Porto Feliz era toda essa região de Mundaí, até aqui a divisa com a República Argentina, até margeando aqui a costa do rio Peperiguaçu. E a colônia Porto Feliz, isso é importante, eles não estavam muito bem estruturados financeiramente, estavam enfrentando algumas dificuldades. E foi comprado da colônia de Porto Feliz essa área, uma extensão inicial de um lote de 100 lotes, para estabelecer um núcleo de alemães católicos, e depois foi feita essa outra aquisição, margeando aqui a fronteira, que hoje é Santo Antônio, Conceição, subindo Pitangueira até Tunápolis. Isso foi É por isso que muitas escrituras ainda estão, as mais antigas, elas são todas provenientes de Mundaí? Tem relação. E tanto, dos cartórios? Isso, dos cartórios. Na verdade, os registros eram lá em Porto Feliz, na região de Mundaí. Ontem, aliás, na sexta-feira, na quinta, eu estive no cartório em São João, e aí nós olhamos ainda alguns registros. Nos anos 80 e anos 90 ainda foram feitas escrituras aqui na região, especialmente em São Pedro, essa região de Tunápolis, onde o vendedor ainda era o Volksverein, a Sociedade União Popular, nos anos 80. Então, vejamos, esse contexto ele é muito complexo e ao mesmo tempo muito amplo. Então, voltando aqui no início, essas terras aqui, elas eram inicialmente pertencentes a um núcleo colonizatório, diríamos assim, que era a porta de entrada da colonização do oeste, que era da região de Porto Feliz. E quis o destino aí que então lá se tornasse uma colônia evangélica, e a região de Porto Novo, então, ficasse especificamente direcionada ou exclusiva para os alemães católicos. E aí o pessoal chegando aqui, o que estava foi simplesmente empurrado, vamos dizer assim? Mais ou menos. Não sei se é a hora de entrar nesse sim, assunto, podemos tranquilamente entrar falando, por exemplo, nós estamos agora já falando da vinda das pessoas. Tem uma imagem onde nós temos uma residência, isso aqui é extremamente importante. Em 1925, vejamos, Porto Novo inicia em 26. Em 25, se estabelece no hoje território de Porto Novo uma família, lá na comunidade linha Chapéu, do Johann e da Margaret Dingensleben. Eles vieram da Alemanha como uma família numerosa, eles vieram em 11 filhos,
E eles se estabelecem onde hoje está a localidade da linha Chapéu, que pertencente hoje ao território de Porto Novo. Isso pode, em alguns momentos, talvez confundir um pouco as pessoas e dizer, mas se a família já veio em 25, estamos falando aqui de junho de 1925, mas como assim a família veio em 25 se a colonização surgiu em 26? Eles são os pioneiros de Porto Novo? É meio complicado dizer isso, mas eles vieram para o projeto Porto Feliz. Então, eles desceram mais e se instalaram num território que depois viria a ser o território de Porto Novo. Foram a primeira família de Porto Novo? Foram. Mas eles não vieram para o projeto, para a colônia Porto Novo, porque naquela época, em 25, aqui ainda não existia a colônia Porto Novo. A colônia Porto Novo surge em 26. Então, acho que por exemplo, ano passado, celebrou-se aí, ou comemorou-se os 95 anos de colonização. Aí a gente viu algumas pessoas falando, mas não seria 96 anos de colonização? Não, são 95. Porque a colônia Porto Novo surge em 26 e a família se estabelece aqui no ano anterior, em 1925. Então, essa questão às vezes fica um pouco mais confusa e tal, mas é legal a gente poder conversar sobre isso e poder esclarecer isso para as pessoas. E nesta mesma imagem, na sequência, nós temos uma outra, vocês podem ver, na frente da residência aqui, nós temos algumas cruzes. E estas cruzes, pessoal, essa família, vejam, isso é tão complexo e tão importante. Lá em 1925 não havia nenhuma estrutura aqui. O que as pessoas tinham aqui era, muito provavelmente, a fé delas de vencerem no meio do mato, no meio do nada. Não havia uma estrada, porque não havia moradores, a não ser esses Waldläufer, que seriam os nossos chamados caboclos. Não havia hospitais, não havia assistência médica, não havia nada. E esta família, pelas cruzes, aí, pelas datas delas, eles perderam num curto espaço de tempo 3 filhos. Lembrando, vieram com 11 filhos, aí em novembro de 25, eles chegaram em junho, 5 meses depois da sua instalação efetiva aqui, eles perderam um menino, um rapaz já de 20 anos, ele faleceu de hemorragia interna, por causa de um esforço físico, né, ou seja, teve uma hérnia interna, ela sofreu uma hemorragia, e outras 2 crianças menores, uma delas faleceu em janeiro de 26, são 2 meses após o falecimento do primeiro rapaz, e em fevereiro, 1 mês depois, faleceu mais uma criança. Então, eles tiveram 3 perdas familiares na família num espaço de em torno de 3 meses. E as outras 2 crianças, elas faleceram de tétano. Não havia tratamento, não havia recurso médico. Então, eu trago isso aqui, Gustavo, para o pessoal ter uma ideia de como isso era complexo. Era muito difícil. Não é difícil a gente se imaginar numa situação, ou se colocar no lugar, ter essa empatia do lugar do outro. Então, essa dificuldade que essas pessoas, nos primeiros anos aqui em Porto Novo, naturalmente enfrentaram, tá? E aí, sim, entra todo um contexto de propagandas, que é a nossa próxima imagem, que agora o André vai projetar. Havia toda uma ideia de que Porto Novo era um lugar diferente. Claro, obviamente, era um projeto que precisava ser viabilizado, tinha que ser executado, e para ele dar certo, precisava vender os lotes. E uma propaganda positiva? E uma propaganda positiva. E aí nós entramos aqui, é uma imagem, é um recorte, um fragmento da revista Paulusblatt. Ela circulava especialmente nas colônias velhas do Rio Grande do Sul. Ela era editada em idioma alemão, naturalmente em alemão, porque você queria atrair os alemães. E ela é uma propaganda de 1929. E o que dizia nessa propaganda? Na próxima imagem, nós vamos ver aqui um conjunto de dizeres. Por que você deve, ou por que você pode buscar Porto Novo? Então, a primeira ideia que se vendia é porque a terra em Porto Novo é muito boa. Então, a ideia da fertilidade, terra fértil, não se conhecia recursos de adubação, como nós temos hoje, técnicas agrícolas não eram nada evoluídas, então a terra é boa. E o segundo ponto, porque em Porto Novo não há confusões. Não há brigas, não há desentendimentos, é um lugar harmonioso. Onde... Nunca poderão acontecer assim como acontece nos demais lugares de Santa Catarina. Isso.
É engraçado, mas aí que está uma questão. A gente sempre precisa, nós estamos agora olhando com os olhos de hoje, de quem já... para 29, mas olhando aos olhos da época, isso aqui era extremamente atrativo, né? Por que buscar Porto Novo? A terra é boa, lá não há confusões. Aí o item 5, porque ali já está tudo organizado, dizia essa propaganda. Lá já há, inclusive, igreja, escola e 2 padres. Veja, estamos falando de 1929. Não fala aqui em estrutura hospitalar. Não havia hospital naquela época. O primeiro atendimento médico foi no início dos anos 30. Então, as pessoas ficaram aqui 4 anos, 5 anos sem nenhuma assistência. Uma criança nascia, uma gestante teria um nenê, um bebê, teria em casa. Havia parteiras, naturalmente, que percorriam a região, auxiliavam as mães, as gestantes a terem seus filhos, mas era assim que funcionava. Mas tinha igreja e tinha escola e 2 padres, cara. Isso era uma estrutura interessante. Pois é. Não, eu digo assim, que a gente falou, nós olhando hoje, né? Sim. Mas era o que muitas pessoas, elas tinham, principalmente a igreja, eu acho que tinha um poder muito mais forte antigamente do que tem hoje. A influência, Sim. Eu tenho uma tabela que nós também separamos, depois nós vamos mostrar ela para as pessoas, e ali é justamente esse ponto que você toca agora, de como a igreja se inseria nesse processo, tanto que o Volksverein, que era a Sociedade União Popular, que idealizou este projeto de colonização de Porto Novo, ele foi idealizado por padres jesuítas. Eram os padres que estavam à frente de todo esse movimento. Então, era um projeto que precisava dar certo. Como disse, era um modelo replicado de Cerro Azul, lá deu certo e vamos praticar ou aplicar isso também em Porto Novo. Essa era a lógica de se enxergar as coisas. E aí também, nessa mesma imagem aqui que nós temos, fala também um ponto dizendo que ali já há bastante gente morando, já há muitas pessoas morando em Porto Novo. Logo nós vamos ver também os números, e não era uma quantidade numerosa assim. Lá em 29 tinha pouco mais de 260 famílias estabelecidas aqui. Mas claro, voltando novamente àquela ideia, aos olhos da época, ter 260 famílias já era muita gente para um projeto que iniciou há 3 anos atrás, 3 anos antes. E o número 9, esse nós vamos ainda falar, e aí depois nós vamos pular alguns pontos. O número 9 diz que em Porto Novo não tem formigas. Não tem formigas. Esse contexto, para quem nos acompanha, ter um entendimento, havia nas colônias velhas, especialmente na região de Cerro Largo, não só Cerro Largo, né, em toda a região do Rio Grande do Sul, ou algumas em específico, havia um problema das formigas saúvas. Em alemão se fala Kampochse. Os Kampochse não é a nossa formiga saúva que nós conhecemos hoje, que é uma formiguinha pequena. A formiga saúva de Kampochse, de antigamente, eram praticamente do tamanho de um besouro, né? Eram formigas muito grandes, faziam verdadeiras galerias pelo chão e eles acabavam com as plantações. Então, quando inicia, por exemplo, a frente de colonização de Tunápolis, Tunas, né, em primeiros anos de 50, muitas pessoas que se estabelecem em Tunápolis, para não dizer a grande maioria, eles vêm de Cerro Largo. E Cerro Largo enfrentava naquela época justamente esse problema, né, das formigas saúvas. E aqui em 29 já se falava isso, que em Porto Novo não há esse problema. E realmente não tem registros de que havia essa problemática desses Kampochse na região de Porto Novo. Então, é uma propaganda que realmente veio, talvez tenha sido muito importante ou determinante e acabou trazendo esse certo retorno, né? Na próxima imagem, nós vamos ver agora um caminhão. Era um ônibus, na verdade, uma espécie de um caminhão. Ele era de propriedade do Carlos Rode, de Sede Capela. O Carlos, ele era um dos administradores aqui da colônia Porto Novo. E ele é de 1932 e ele fazia exatamente essa viagem. Ele buscava essas famílias, que é uma família, ou 2 famílias até, vindo das colônias velhas, de algum lugar, Estrela, Lajeado, talvez Nova Petrópolis, de alguma região de lá, que fizeram a aquisição das terras e agora estão em viagem para Porto Novo. Então, as pessoas agora em casa podem estar se imaginando, mas
Qual era o conforto de um carro destes? Não tinha conforto, mas era o que existia. Estradas, hoje, por exemplo, quem conhece a região aí, Frederico Westphalen, Palmeira das Missões, nós temos hoje uma estrada asfaltada que corta o estado. Antigamente era estrada de chão. E as famílias vinham desta forma. Quando vinham de ônibus e caminhão, existem muitas narrativas, nessas entrevistas que eu faço com as pessoas idosas do Sabedoria, elas fazem uma narrativa que eles vinham de carroça. Então levavam 8, 10, 12, 14 dias que eles ficavam na estrada até alcançar a região de Porto Novo. E aqui, obviamente, um caminhão, um ônibus era mais rápido, era um pouco mais confortável, mas era o recurso que existia na época. O esforço... Se tu se imaginar hoje alguém embranhando a mata aí e para abrir uma nova colônia, acho que hoje tem recurso, né, para fazer, mas eu imagino na época, porque tu não dá para nem imaginar, para falar bem a verdade. Tipo, a nossa geração que viveu sempre com tecnologias, vamos dizer assim, eu já falo desde a energia elétrica, né? Sim. Uma tecnologia. Se tu vê o que os passados passaram, nós temos que agradecer por estarmos aqui, né? Porque o que esses caras fizeram, podiam ter desistido de tudo ou nem ter sobrevivido a tudo isso, né? Que aconteceu nas antigas. Eu diria que a persistência dessas pessoas, ou a força de vontade de querer buscar algo melhor para a sua família, isso foi algo, talvez até a própria solidariedade entre essas famílias que se instalaram, foi isso. Talvez a questão mais determinante para que esse processo, esse projeto de colonização realmente prosperasse. Imagina você se ver agora sozinho no meio do nada, é muito complicado. E aí, Gustavo, talvez as pessoas estejam se perguntando, mas por que as pessoas deixaram a região lá das colônias velhas e vieram se estabelecer aqui? A lógica, ela é muito simples. As famílias, antigamente, elas eram muito numerosas. Muito numerosas. Uma família, digamos, com 10 filhos e um lote de terras lá no Rio Grande do Sul que tivesse, talvez, vamos imaginar aqui, 25 hectares ou 30 hectares de terra. Onde é que você vai estabelecer todo mundo? E não havia uma educação profissional para você ser outra coisa, tipo uma outra profissão. Você nascia colono ou filho de colonos, naturalmente você se tornaria também um colono. Salvo raras exceções de quem ia para um seminário, ia num convento, então essas poucas exceções, então não retornavam para a roça, mas as crianças que nasciam nestes lares, naturalmente um dia, depois de adultos, iriam também para a colônia. E onde alocar essas pessoas? Então tinha essa problemática no Rio Grande, nessas colônias alemãs, que são as nossas chamadas colônias velhas, que a gente denomina, e eles precisavam buscar uma nova frente agrícola. E qual foi a saída? Buscar outras regiões. Então, muitos vieram, por exemplo, agora a próxima imagem que o André vai mostrar para nós, muitas dessas famílias vieram nesta condição para cá. Essa aqui é uma imagem de 1930, é um grupo de colonos chegando a Porto Novo pela barca ali em Sé de Capela, na família Scheller. Então, veja, você olha para uma imagem dessas, você fica imaginando qual será que foi o sentimento de você agora estar atravessando aí um grande rio Uruguai, né, e para um lugar totalmente novo no meio do mato. Isso, para nós, é meio que impactante quando você vê uma imagem destas. Vieram, obviamente, de ônibus, dá para ver uma quantidade bem numerosa de pessoas, em busca de um novo lar, em busca de um futuro melhor para a família, para os filhos. Então, é esse o contexto. E onde essas pessoas se instalaram inicialmente? Onde é que eles eram acolhidos? Na próxima imagem, vocês vão ver agora uma construção bastante conhecida, hoje, até poucos anos atrás, nem tanto, e essa construção aos fundos, lá, aquela primeira, era o primeiro hotel aqui de Porto Novo. Depois, então, da chegada, obviamente, pelo Rio Uruguai, faziam a travessia, eles eram acolhidos nesse primeiro hotel, que era de propriedade do José e da Berta Scheller, lá na linha Sé de Capela, e que funcionava uma espécie de uma pousada, um hotel, pousada, e eles então permaneciam ali, algumas famílias, um dia, 2 dias, outras precisavam uns dias a mais, até que se instalassem, um pouco melhor no seu futuro acampamento, onde eles iriam se instalar.
Esse era o primeiro ponto de apoio das famílias que vinham do Rio Grande do Sul. E hoje, esse hotel, essa construção, ela está reconstruída, ela foi realocada no Centro Histórico Germânico, aqui na linha Cordilheira, do Inácio Oswald, e ela conserva todos os traços originais, e a maioria das madeiras, inclusive, está lá no seu formato original. Então, lá de 1928, né, da construção, foi realocado aqui para o Centro Histórico. Então, isso é um outro ponto assim, importante a ser destacado. Isso. Então, a maioria deles entravam por sede capela, né? Nos primeiros anos, ou primeiro, né, talvez nos primeiros meses, ou no primeiro e segundo ano, o acesso se dava por Mondaí, por Porto Feliz. Não havia essa estrada aqui que cortava. Essa primeira estrada é de 28, né, final de 27, 28, que teve então uma estrada que cortasse, que saísse lá em Baril, que é hoje Frederico Westphalen. Mas até então o acesso para Porto Novo se dava exclusivamente por Porto Feliz, por Mondaí. Então as pessoas chegavam em Mondaí, lá eles subiam num barquinho, eles chamavam isso, apelidavam, era de gasolina. Era uma embarcação bem longa, feita com tronco de árvore, e essa embarcação trazia as primeiras famílias. Então não foi um acesso muito tranquilo, isso foi muito complicado. Os primeiros anos foi muito complicado. Há relatos, por exemplo, de pessoas com muito medo de subir, outras que passaram problemas, dificuldades no rio, nas corredeiras, nas pedras, e a família inteira em cima de um barquinho daquele, sem nenhuma... Hoje a gente já usaria um colete salva-vidas, um monte de coisa, antigamente não existia nada. Então esse era o primeiro acesso para as pessoas aqui para Porto Novo. E Leandro, a ocupação da cidade, como é que ela se deu? Porque a primeira missa, pelo que Sim. A gente viu, ela é ali na praça da rodoviária, ali, né? Então, mas Capela e Chapéu é um dos principais locais onde foi iniciada a colonização também. A cidade, ao mesmo tempo, como é que isso funcionou? Ou por que a cidade é aqui? Talvez é a pergunta, por que definiram a cidade é aqui onde nós estamos? A porta de entrada, o início desse todo processo migratório, a porta inicial foi pela região de linha Sede Capela e Chapéu. Mas em pouco tempo depois já havia, sim, aqui esse perímetro urbano que nós temos hoje também demarcado e ocupado. Tanto que, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático aqui, o Antônio Kliman. O Antônio Kliman, ele é atraído para Porto Novo em 26, e em 28, 2 anos depois, ele já tem o comércio de secos e molhados aqui no centro. Quer dizer, no centro, antigamente não era centro, mas nesse núcleo urbano de Itapiranga. E por acaso é bem no centro da cidade hoje? Hoje é bem no centro da cidade, mas essa questão ela nunca foi muito tranquila. Sempre houve uma certa rivalidade entre esse núcleo superior e o inferior, né? Pela demarcação aqui, né? Capela e aqui. Ambos gostariam, obviamente, de ter o seu desenvolvimento local mais desenvolvido, o que acabou não acontecendo depois que sede Capela e acabou se transferindo para a sede aqui embaixo onde nós temos hoje a cidade. Mas foram questões que foram surgindo. Por exemplo, depois teve a construção da Casa Canônica, que já veio aqui embaixo, enquanto lá em sede Capela tinha o primeiro hospital. Então foram duas áreas assim que foram se desenvolvendo, e tanto que acabou depois sendo apenas aqui embaixo, em Itapiranga, nós temos hoje a nossa cidade. E deixa eu te fazer uma pergunta que não sei se está na nossa sequência, mas quando é que Porto Novo virou Itapiranga? Porto Novo vira Itapiranga em 1929. Temos uma imagem mais adiante, mas podemos tranquilamente falar nela. Mas senão a gente pode deixar para depois mostrar. Não, mas a imagem. Eu acho que é importante, eu acho que faz parte dessa nossa cronologia. Em 29, isso confunde muitas pessoas. Acho que é uma questão muito sensível. Porto Novo passou a ser Itapiranga em 29,
ocasião em que esteve em Itapiranga um cara chamado Adolfo Konder. O Adolfo Konder, na época, ele era o presidente de Estado de Santa Catarina. Hoje a gente denomina essa função de governador do Estado. Mas antigamente era o presidente de Estado de Santa Catarina, numa expedição por todo o Estado. Foi a primeira comitiva que fez, então, uma grande visita por todas as regiões. Então, ele visitou São Carlos, visitou Mondaí, Porto Feliz, visitou Porto Novo. Depois ele subiu aqui, foi até Dionísio Cerqueira e lá a expedição retornou novamente para o litoral. E naquela ocasião, foi uma sugestão do Adolfo Konder, isso a Maria Rode, no livro Espírito Pioneiro, ela descreve espetacularmente bem. Ela diz que ele, olhando alguns mapas da cartografia local, ele diz, que legal, Itapiranga. E a sugestão do nome Itapiranga foi do Adolfo Konder. Hoje, equivocadamente, a gente talvez aprende que Porto Novo surgiu por causa da Pedra Vermelha, tinha muita Pedra Vermelha, né? Não foi bem assim essa história. Itapiranga surgiu por sugestão do presidente do Estado, Adolfo Konder, e Itapiranga, sim, Itapiranga significa Pedra Vermelha, mas não é que o nome surgiu em função da Pedra Vermelha. O nome surgiu em função de uma sugestão de uma autoridade máxima, foi a primeira autoridade que visitou a região, e foi a sugestão dele, e isso logo foi... Ele chegou, mas a palavra, o nome Itapiranga, ela já rodava aqui dentro da colônia? Isso, Gustavo, não saberia te dizer, mas possivelmente não, porque... Mas daí ele talvez tu não tenha como responder isso, mas aí da onde ele tirou Itapiranga? Ele tirou por causa desse mapa, ele tinha Antigamente havia o seguinte, Gustavo, não sei se já tiveram, talvez o pessoal que está em casa, já tiveram oportunidade de visualizar esses materiais cartográficos que eram feitos com os mapeamentos precisos dos lotes, dos rios, que está disponível hoje no arquivo do Volksverein. Está todo migrado para a biblioteca da Unicinos, mas lá tem os mapas, todos eles, com os rios desenhados, com os lotes desenhados, tudo de forma perfeita. Foi feito um mapeamento incrível, naquela época já. E aí, segundo a Maria relata no livro, ele viu lá um riozinho, um córregozinho, que hoje a gente não sabe onde é esse riozinho, e esse riachinho, ele tinha o nome de Itapiranga. Então, ele viu isso em cima dessa carta que foi apresentada para ele, e aquele nome Itapiranga que ele leu lá, ele disse, que legal, poderia ser o nome do lugar de vocês. Isso, então, logo teria sido acatado pelas pessoas e no dia seguinte Mas o Riacho Itapiranga não é o que cruza embaixo da JBS? Não sei, Gustavo. Até onde eu sei, o Riacho Itapiranga, aquele da JBS, tem o Itaputinga, que é o Riacho da Cooper, e tem esse aqui da UCEF, que eu não sei o nome, mas um desses três era o Riacho Itapiranga. Quem sabe seja um deles. Eu vou ter que olhar esse mapa. O que eu estou dizendo aqui é, por exemplo, muitas das coisas que a gente fala aqui, não é que o Leandro sabe disso do nada, é porque a gente leu isso. Então, como disse, essa informação da mudança do nome, inclusive depois a fotografia, ela está amplamente divulgada num livro que se chama A Viagem de 29. Então, houve todo um roteiro escrito com detalhes da viagem, o que eles encontraram. Aqui, inclusive, eles foram recebidos com um churrasco em 1929. Então, essas narrativas, elas estão nesse livro. E a Maria, no livro que ela lança anos mais tarde, em comemoração aos 25 anos da colônia Porto Novo, então lá ela faz essa descrição. Por que da mudança do nome de Porto Novo para Itapiranga? E ela atribui essa mudança à sugestão, à indicação do então presidente Adolfo Konder. E como é que eles sabiam que o presidente vinha? Havia comunicação, as pessoas se comunicavam. Havia, obviamente, por exemplo, para eles serem recebidos aqui de forma triunfal, foram construídos, tem as fotografias, né, nesse livro de 29, eles foram armados arcos triunfais, onde ele passou e tal, foi recebido pelas crianças com bandeirinhas brancas, então houve uma preparação para recebê-lo. Naturalmente havia, eles se comunicavam, havia uma comunicação, mas as pessoas aqui se prepararam muito, porque seria a primeira visita oficial de uma autoridade de Estado. Até então eles eram completamente desconhecidos.
A região, ela sobrevivia com a menor estrutura de governo. Não havia nada implementado aqui de recursos. Escolas, por exemplo, as escolas eram mantidas pela comunidade, os pais pagavam os professores, então era assim que funcionava. E Leandro, para nós encerrando o primeiro bloco, nós temos mais algumas imagens do primeiro bloco para a gente mostrar. Senão, eu acho, Gustavo, eu acho que nós não vamos conseguir passar tudo hoje. Acho que nós vamos marcar uma outra noite. Sim, nós vamos rapidamente mostrar então mais duas imagens. Certo. Essa aqui, pessoal, ainda falando dessas propagandas que atraíam as pessoas para a região de Porto Novo, este é o Manual de Propagandas. Ele foi publicado em alemão em 1933 pelo Volksverein e era justamente, o título era assim, Porto Novo, uma colônia de alemães católicos no sul do Brasil. Esse manual, ele está, algumas pessoas aqui da nossa região, elas ainda têm ele, eu lembro o professor Márcio Verli, por exemplo, ele tem esse manual na íntegra também, mas essa capa aqui, nós conseguimos ele no arquivo da Unicinos, a capinha aqui, a da frente, a mais bonitinha. Na próxima imagem, André, nós temos o mesmo manual agora, ele foi no ano retrasado, ele foi traduzido do alemão para o português. E o nosso objetivo era tentar entender por que as pessoas eram atraídas para Porto Novo. Então, essa tradução, ela evidencia justamente isso. Foi um material produzido para convencer pessoas lá das colônias velhas, e esse livrinho, ele circulou muito. Eles foram muito estratégicos no convencimento das pessoas da Alemanha. Então, se vocês olharem o mapa em casa, acho que o pessoal consegue acompanhar, havia um riscado do Deutschland, lá no alto, na Europa, a Alemanha, vinha para o Brasiliensland, que era a terra brasileira, e demarcado lá no meio nós temos a pequena colônia Porto Novo. E aí, o restante da imagem, por si só, ela já diz tudo. Por exemplo, um machado aí que acabou de derrubar uma árvore, quer dizer, lá é uma terra que ainda está intocada. E esse contexto era sinônimo de fertilidade, de terra produtiva. Para desbravar. Exatamente. Tá? E mais uma, André, daí nós vamos nós podemos encerrar na sequência. Esse é o mapa da colonização de 1933. Eu acho que essa aqui é uma parte extremamente sensível. Nós observamos aqui, iniciamos o processo de ocupação por linha chapéu, sede capela, e lá no extremo, lá na parte mais inferior, nós temos a linha Aparecida e a linha Glória. E antes, quando você perguntou, Gustavo, e as pessoas que já estavam aqui estabelecidas, o que aconteceu com elas? O que eu vou dizer agora é algo muito delicado, mas houve aqui, naquela época, desde o início lá da colonização, houve uma espécie de uma segregação das pessoas. Eu agora sou um colono branco, eu vou me estabelecer em Porto Novo, e de Waldlaufer, que seriam os andarilhos, os caboclos, como nós popularmente os conhecemos, eles foram empurrados para o canto da colonização, para o canto da colônia. Enquanto avançava aqui de cima o processo de ocupação, essas pessoas elas foram empurradas. E lá no cantinho onde nós temos hoje a linha Peperiguaçu, né, linha Peperiguaçu, hoje Aparecida, e a linha Glória, esse é o canto onde muitas dessas famílias foram meio que, não vou dizer alocadas, mas elas se instalaram lá. Hoje nós temos um problema social, eu diria assim, um problema social mais sério nestas duas localidades em função de um contexto histórico que se criou na época lá de 26, durante a sua colonização. Essas pessoas aqui, que não são nada menos do que as demais, elas teriam teoricamente os mesmos direitos, as mesmas garantias, mas elas não tinham a condição da posse da terra, eles não se enquadravam nesta homogeneidade étnica e religiosa que se tentou construir, foram alocadas lá, não tiveram estrutura escolar. Lá nos anos 40, quando a gente analisa os jornais, por exemplo, do Voz de Chapecó, clamando por escolas para a região oeste, em muitos momentos aparece a linha Aparecida, aparece a linha Glória, dizendo que, meu Deus, governo, olhe por esta região, tem mais de 100 criancinhas vivendo no verdadeiro analfabetismo, ou seja, não há escola, não há estrutura, não há nada. Então, eu quero dizer com isso,
sei que é delicado, é sensível, mas o que nós temos ainda até hoje é reflexo daquilo que se construiu lá nos anos 20, nos anos 30, nos anos 40, de não dar a devida assistência, o devido olhar para essas pessoas que estavam estabelecidas justamente nesses 2 lugares. E uma outra coisa, nesse mapa mostra toda essa região de fronteira que é ali, que é Santo Antônio, Conceição ali para cima, até Pitangueira, toda essa região ali é estado de Santa Catarina. É, estado de Santa Catarina. Terras do estado. Porque, na verdade, essa demarcação quer dizer que lá do outro lado do rio Peperiguaçu nós temos a República Argentina e aqui do lado de cada rio nós temos o Santa Catarina. Mas era uma terra que ainda não havia sido adquirida. Estamos aqui olhando o mapa de 33, né? Ele ainda não havia sido delimitado, adquirido no formato que nós temos hoje. Tanto que Tunápolis, um pouco mais lá no alto depois, surge no início dos anos 50. Mas essa demarcação, ela aconteceu nesse mesmo período aqui agora, logo depois dos anos 30. Então, toda essa extensão ela começou a ser demarcada. Linha Santo Antônio, pouco mais acima depois a linha Conceição, depois Pitangueira. E assim, gradativamente, falando das principais na estrada geral, Isso. Depois tem ali, Sim. Tem São Ludgero, Escondida, Isso. Coqueiro, tem, enfim, 2 Saltinhos, tem 7 Tombos, tem Bonita, tem, aí já é Tunápolis lá pra cima, né? Mesmo. Leandro, vou deixar você tomar uma aguinha, né? Porque vou mandar um recadinho aí, um recado da Oeste Pneus. Oeste Pneus, Centro Automotivo Multimarcas. Aqui cuidamos bem do seu carro com atendimento de primeira e serviços de altíssima qualidade. Pneus novos, geometria, balanceamento, suspensão, freios, conserto de rodas, higienização de ar-condicionado, troca de óleo, paletas, engates e reboque e scanner automotivo. Venha a uma de nossas lojas e agende uma revisão completa no seu veículo. Oeste Pneus, em Itapiranga, Iporã do Oeste e Mondaí. Os melhores serviços para seu veículo você encontra aqui. Um grande abraço ao pessoal da Oeste Pneus, ao Igor, ao Xandão, toda a turma, ao Rafa também, toda a turma da Oeste Pneus. Também o CEF que está com inscrições gratuitas no vestibular, também com novidades, agora a graduação de Odontologia e Veterinária Noturno, o CEF aqui de Itapiranga, que recentemente também aprovou o curso de enfermagem aqui em Itapiranga, então mais um curso importante na UCEF aqui na sede, aqui na matriz da UCEF, né, no principal campus da UCEF. Acesse o cef.edu.br, procure o curso que você desejar, faça sua inscrição e faça um curso de ensino superior. Nedo Telecom, você que nos acompanha em casa através da internet da Nedo Telecom, a Nedo que fornece internet de fibra em toda a nossa região aqui de Itapiranga, toda a região de Porto Novo, né? Então, Nedo Telecom aqui na Avenida Beira Rio, em Itapiranga. Também a Ágil, administradora de obras, você que quer construir, reformar sua casa, não tem tempo de estar indo atrás de material e pedreiro, procure a Ágil junto ao escritório da Malman Engenharia aqui em Itapiranga, que ela faz todo esse serviço para você. Ágil, administradora de obras em Itapiranga, também em Iporã do Oeste. E escritório contábil do Roberto, escritório Berwanger Contabilidade, despachante Roberto, Berwanger e Gritzmann, corretora de seguros. Todos os serviços contábeis para você e sua empresa você encontra numa tradicional empresa de contabilidade, mais de 40 anos aí no mercado itapiranguense, sempre no centrão da cidade, no coração de Itapiranga. E vamos a mais um recado também da Ortobon. É um aniversário Ortobon e o nosso desejo é que você possa aproveitar para ficar cercado de conforto e bem-estar por todos os lados. Olha esse colchão Absolute com Pillow Top que oferece conforto extra para uma excelente noite de sono. É incrível, né? E tem mais! São vários produtos com até 40% de desconto. E você pode pagar em até 12 vezes sem juros. Aproveite! Compre nas lojas, no site, no app ou pelo nosso WhatsApp. Ortobon, especialista no seu bem-estar. Isso aí, colchões Ortobon no centrão aqui da cidade de Itapiranga. Fale com a Ivete, com a Bruna, faça um excelente negócio. Pessoal, lembrando então, quem está nos acompanhando em casa, deixe seu comentário na live do Facebook, curta a página e compartilhe
este programa você estará concorrendo a este livro, Politicalha de Aldeia, os criminalizados do Estado Novo no Oeste de Santa Catarina à luz dos processos crime no Tribunal de Segurança Nacional. História da nossa região, livro aqui do Leandro Maier, tá quentinho, saiu do forno agorinha e vai ser lançado no dia 8, no evento, né, no dia 8, e no dia 8 a gente vai sortear esse livro que será autografado pelo Leandro para o vencedor. Então dia 8 a gente sorteia, o Leandro autografa, manda para nós e o vencedor pode retirar. Então, compartilhar o programa e deixar o seu recado. Se você tiver alguma história de Porto Novo, que você saiba, o que seus pais contavam, seus avós contavam, escrevam. Escrevam ali, quem sabe pode virar algum capítulo de algum livro no futuro também, né, Leandro? A gente pode ir mais a fundo. Mas Politicalha de Aldeia, o novo livro do Leandro, dia 8 é o sorteio. Então, curta, compartilhe e deixe seu recadinho. Vamos passar para o autor, né? Esse ainda é dele, não está disponível no mercado, só a partir do dia 8. Leandro, nós temos alguns fatos interessantes que aconteceram dentro de Porto Novo por uma série de aspectos, seja aspecto de fato difícil, fato pitoresco, várias histórias que não são conhecidas do grande público, mas que vocês têm conhecimento, foram buscar informação. O que a gente pode falar de algumas outras imagens que você trouxe, imagens para a gente, para contar para o pessoal que está em casa? Vamos pedir para o André ainda pegar uma imagem do final do primeiro bloco, né? Aparece uma família. Isso, muito bem. Pode projetar essa? Pessoal, o que nós vamos mostrar agora para vocês é um contexto para o pessoal de casa poder entender de como ocorreu esse processo migratório de pessoas. Essa fotografia aqui era da família Lunques, do município de Tunápolis. Eu consegui ela com a Crescência Lunques, é uma senhora que eu entrevistei na época para um trabalho de um livro do município de Tunápolis, e ela mostrou essa fotografia familiar. É a família da Crescência em 1952, na região de Cerro Largo do Rio Grande do Sul, de onde eles foram atraídos para Porto Novo. Então vejam, essa é a família, o pai, a mãe e os filhos. Na imagem seguinte, nós vamos ver agora a mesma família, ou a estrutura familiar que eles tinham lá na região de Cerro Largo. Vejam, temos uma casa ali em alvenaria, estamos falando dos anos 50, ter uma casa em alvenaria era um sinônimo de que era uma família bem estruturada. Nós temos aqui um galpão, acho que volta mais um pouquinho. Isso. Temos aqui um galpão com um maquinário agrícola dentro do galpão. Então, quer dizer, era uma família realmente bem estruturada. E aí eles foram convencidos pelas propagandas de que para criarem os seus filhos, era melhor eles se mudarem para Porto Novo. E aí eles fizeram essa escolha, e na próxima imagem agora é o lugar onde eles se instalaram em Porto Novo. Passa mais uma, André. Olha só, uma cronologia. Temos a família, a estrutura familiar e a escolha que eles fizeram. Então, a Crescência, quando ela fez, na época, essa narrativa, até estou usando o nome dela, mas é importante trazer as pessoas para um contexto, ela disse que eles passaram por muitas dificuldades. Então, na nossa região de Porto Novo. Aí eu questionei para ela, mas o que fez a família tomar essa decisão por migrar, por buscar Porto Novo? E aí ela me contou uma história de que eles moravam ali próximos ao centro comunitário, lá do município de Cerro Largo, lá no interior, e quando tinha celebração religiosa, uma vez por mês, não sei qual era a periodicidade disso, o padre, ele pousava na casa da família. E foi um padre que, falando bem, fazendo propaganda de Porto Novo, ele sugeriu para o pai dela que para ele promover ou dar uma boa educação, né, dentro dos preceitos religiosos, enfim, o melhor lugar certamente seria Porto Novo. E o pai, então, acatou a decisão e se estabeleceu aqui. Recomeçaram, simplesmente recomeçaram. Podemos imaginar aqui veja, quem tinha uma estrutura de uma habitação bacana, boa de morar, e aí você se instala aqui. Mas existe também um outro contexto envolvido para a mesma família aqui,
que é o que nós falamos antes, que eram daqueles campos, da grande problemática que a região tinha das formigas saúvas, que acabavam destruindo aí a plantação das pessoas. Então, esse é um outro contexto importante a se colocar. E até olhando assim, parece que não é a terra não era plana, né? Se tu olhar pela essa foto, parece que era um ponto, inclusive, íngreme, né? Isso, ele era bastante íngreme. Não sei se o pessoal conhece ali onde hoje temos a Granja Baumgratz, na linha Baumgratz. Era naquela descida da linha Baumgratz. Realmente era um terreno muito difícil, muito morro, isso ela acaba descrevendo também, e uma terra não tão bonita, porque a região de Cerro Largo é uma região muito plana, né? É completamente diferente da realidade de relevo que as pessoas acabaram encontrando aqui em Porto Novo, quando resolveram então fazer essa migração. Mas um fato interessante, talvez seja só uma curiosidade ou uma coincidência. Um dia eu fui a 13 Itilhas e quando a gente começou a chegar em 13 Itilhas, começou as terras serem mais de morro, sobe e desce, né? Então a gente até brincava, os alemães buscam terra desse tipo, parece, né? Em comparação com os italianos, normalmente eles estão nas terras mais planas, mais chata, que nem atravessar o rio aqui, os italianos têm as terras ali na Vista Gaúcha, Portela, tudo mais plano. E a Lemoada, a gente brinca nos peral, né? Não sei se isso era cultural ou era só uma coincidência de nós vermos 13 Itilhas. Pegar Blumenau também é assim, né? É vale, talvez muito busca por água e água normalmente não vale, né? Pois é. Se esse era o intuito ou isso não é um contexto correto que eu tenho na cabeça. Especificamente não saberia te responder isso, Gustavo, mas uma lógica é a seguinte, você comprava o mato. Você não tinha muita ideia do que você encontraria nele, né? Então você vai lá, explora uma região, mas você não enxerga muito dessa região, a não ser que você caminhe muito por ela e veja que tem muitas pedras e, sei lá, muito relevo acentuado. Mas, por exemplo, tem uma narrativa onde, antes de iniciar a colonização de Tunápolis, teve um padre ali na localidade de Soledade celebrando uma missa. E é descrito que lá ao longe ele via um grande vale ou um grande tapete verde, que seria a região hoje ocupada por Tunápolis, essa região aí, Pitangueira, né? Então, há essa descrição, por exemplo. Então, você enxergava as grandes regiões, mas era tudo verde, era tudo mato. Então, eu acho que muito ia nisso também uma questão de sorte, né? Da pessoa comprar um lote bem localizado, menos acentuado, com subidas e descidas, e eu imagino que deve ter sido muito difícil, muito complicado. Eu vou pegar esse aqui, aí chega lá é assim, né? Pois é. Complicado. E aí, Gustavo, nós temos uma próxima imagem, onde nós temos isso para nós significa muito, quando a gente analisa a historiografia, que é justamente uma imagem, acho que passa ela, isso, André. Nós temos agora aqui um registro, um retrato dos anos 30, onde nós temos aqui 3 padres, o padre João Rick, aquele lá do outro lado, aquele chapéu preto com o manto branco, o Teodoro Traz ao meio e o padre Max von Lasberg, da barba branca. Eles estão percorrendo a região de Porto Novo. Então, essa imagem, ela é tão expressiva porque ela retrata exatamente isso, essa influência religiosa e os padres que a igreja tinha dentro dessa estrutura posta, ou dentro dessa estrutura organizada que era o projeto de Porto Novo. Mais adiante, uma outra imagem, nós vamos ver uma procissão, 5 anos depois agora, estamos em 35, uma procissão se dirigindo à Sociedade Kolping. Hoje, o prédio ainda está lá, ao Clube Kolping, e essa procissão, dessa multidão, ela está vindo pela rua São Bonifácio, onde hoje está a escola São Vicente, o Colégio São Vicente. Esse milharal que o pessoal consegue ver aí mais acima, nesse lugar hoje está o estacionamento da Igreja da Matriz.
Então, eu trago essa fotografia para o pessoal poder ter esse entendimento de que a igreja, ela movia essas multidões, movia as pessoas. Ela era uma liderança, desde o início, extremamente determinante para que o processo aqui de colonização prosperasse e para que ele desse certo. Na outra imagem, nós temos um quadro. Esse quadro, eu denomino ele de Movimento Religioso da Paróquia São Pedro Canísio. Eu fiz uma leitura do livro Tombo. Eu agradeço muito, né, porque o Padre Dionísio me deu acesso a esse livro. Tomara que o Padre Dionísio esteja nos assistindo. E nesse quadro eu fiz algumas anotações, porque o que é o livro Tombo? O livro Tombo ele é um livro que está nas paróquias. Imagino que todas as paróquias tenham esse livro, onde são feitos registros. Podem ser diários, semanais ou mensais, de tudo que de relevante ou de importante acontece no teu meio comunitário. E esse livro, da paróquia aqui em específico, São Pedro Canísio, ele é muito rico. E, claro, o meu olhar na época era estudar ali o contexto da Segunda Guerra, do Estado Novo, então ele traz muitas informações pontuais de pessoas que foram presas no meio da rua, quando um soldado invadiu a igreja, tirou os livros de canto em alemão das pessoas. Então ele traz muitas revelações neste livro Tombo. Mas uma outra coisa me chamou a atenção, que era o movimento religioso anual da paróquia. Então lá foi possível compilar esses números e trazer isso para uma tabelinha. O que é o movimento religioso? Todo final do ano eram contabilizados quantas pregações foram feitas, quantas confissões, quantos batizados, quantas comunhões, quantos casamentos e quantas catequeses. Mas eu gostaria de trazer 2 pontos aqui: as confissões e as comunhões. Lá em 1931, Gustavo, foram realizadas na paróquia 6.870 confissões. Vocês conseguem, pessoal de casa, vocês vão conseguir nos acompanhar nesse raciocínio? 6.870 confissões e foram distribuídas 7.790 comunhões, ou seja, dá praticamente proporção uma por uma. A pessoa ia na missa, se confessava antes da missa, participava da cerimônia e depois ela comungava. De novo, em 31, ela ia na missa, confessava, participava da celebração, comungava e ia para casa. Então havia a confissão, ela integrava esse rito religioso praticamente em todos os momentos da fé das pessoas. Tá? Então, as confissões. Se nós agora fizermos um contraponto com 10 anos depois, em 1941, nós vamos ter 26 mil confissões para praticamente 51.500 hóstias. Ou seja, a cada 2 celebrações você se confessava. Então, com isso, eu quero trazer uma outra reflexão de como esses hábitos religiosos eles também foram mudando com o passar dos anos. Se em 10 anos nós já tivemos toda esta mudança, então imagine nos dias de hoje, que se passaram mais 70, mais 80 anos. Então é isso que as pessoas mais antigas, quando a gente faz uma entrevista com elas nem sempre conseguem entender isso. Quem nasceu nessa época, quem nasceu nos anos 30, nos anos 40, eles foram criados dentro de uma rigidez muito mais severa. Então eles verem hoje um jovem que se conhece. Até na semana passada, uma senhora, ela me fez um relato numa entrevista, inclusive eu escrevi isso. O primeiro beijo em público dessa senhora foi nas bodas de ouro dela, quando ela completou 50 anos de casados. Foi o primeiro beijo em público, por insistência dos filhos ainda. E ela disse que eles sempre foram muito reservados. Ela disse, e hoje a gente vê que todo mundo se agarra, se beija assim de forma natural. Então, é difícil, quando a gente fala nesta conjuntura, de pessoas que foram criadas dentro de uma rigidez, dentro de uma outra conjuntura, quando se trata dos dias atuais. Mudou totalmente, né? Próprios casamentos, né? Hoje ainda tem, né? Mas só que se for comparar a quantidade de pessoas que simplesmente só vão morar juntos, constituem família e tudo, mas não vão para o matrimônio religioso, é muito grande, né? Sim. Muito grande mesmo.
Leandro, temos que falar um pouco desse livro, né? Muito bem. Temos que falar desse novo livro que está no forno. Saiu do forno, quer dizer, está quentinho aqui. Sim. Do que a Politicalha de Aldeia fala? Então, primeiro assim, Gustavo, antes de falar dele, eu preciso voltar a esse livro do Retrato da Repressão. Tá bom? O que era esse livro do Retrato da Repressão? Nós vimos aqui que pela formação da colônia Porto Novo, foi um lugar muito fechado, que recebeu apenas alemães católicos, não pela questão religiosa, agora nós temos um processo repressivo, mas pela formação étnica. Então, se lá em 26 nós recebemos apenas ou exclusivamente alemães natos para a nossa região, no início dos primeiros anos do Estado Novo, que popularmente as pessoas conhecem como período da Segunda Guerra Mundial, muitos tiveram seríssimos problemas com a questão do movimento ou da campanha de nacionalização propriamente dita. Então, o que aconteceu? Principalmente em 42, quando o Brasil assume uma postura dentro do contexto da guerra, se posicionando contra a Alemanha, quem estava residindo no Brasil e era alemão, ele começou a ser visto com olhos de quinta coluna. Quinta coluna quer dizer um traidor, um espião, um sujeito indesejado. E foi desta forma que a região de Porto Novo começou a ser vista. Veja, nós temos um núcleo de alemães dentro do Brasil. Esse núcleo de alemães ele está organizado, está estruturado. E nós temos o nosso Brasil, hoje, que estou falando agora como nação, teoricamente em guerra contra a Alemanha. Mas nós temos alemães estabelecidos num núcleo fechado aqui, que não falam ou dominam precariamente o idioma português, o vernáculo, né, se pronuncia muito mal. Tem escolas que não ministram as aulas em idioma alemão, né, tudo que não ministram em português, desculpa. Só alemão. Só alemão. Então nós temos um contexto aqui muito complexo e ao mesmo tempo complicado para as pessoas que estavam aqui. E aí eu tive a felicidade de encontrar em 2015, no Arquivo Nacional, um processo criminal movido contra um sujeito chamado Antônio Kliman. Quem era o Antônio Kliman? Ele foi atraído para Porto Novo em 26, dentro desse discurso aqui de atrair pessoas, né, dessas propagandas. Inicialmente ele trabalha na construção, na abertura de estradas, mas 2 anos depois, em 28, ele já se torna um comerciante, né? Muito bem estruturado, é claro, nos primeiros anos um pouco mais delicado, mas nos anos 30, um comerciante muito próspero. Ocorre que o Kliman, em 34, ele se torna o chefe do Movimento Integralista de Porto Novo, a AIB, Ação Integralista Brasileira. Isso por si só traz certamente um status ou uma importância política para o Kliman. Ele era um comerciante, viajava com muita frequência para Ijuí, né, e fazia essa interlocução dos lugares. Antes nós comentamos sobre como as pessoas se comunicavam, mas ele era uma pessoa dessas relações, então ele recebia informações de lá, de cá, então ele era um cara que transitava muito. Com o início do Estado Novo, em 37, e a proibição, a extinção dos partidos políticos, logo depois, em 39, surge um boato de um possível contrabando de armas que teria acontecido, ocorrido, para armar esses núcleos integralistas da nossa região. Então aqui teríamos especialmente aqui o caso de Itapiranga, já não mais Porto Novo, mas Itapiranga, de Mondaí e de São Carlos. E neste centro desta denúncia estaria um sujeito chamado Antônio Kliman. Ele teria, teoricamente, intermediado a entrada de armas, e aí em 42 ele é preso. Ele é torturado, inclusive o próprio processo criminal, ele documenta todas essas torturas que ele sofreu. Na sequência, ele é absolvido no final de 43 pelo Tribunal de Segurança Nacional e ele retorna para Itapiranga. Mas, obviamente, já muito debilitado, doente mentalmente, ele ficou esquizofrênico e ele teve 3 passagens pelo Hospital Psiquiátrico São Pedro, em Porto Alegre. Em 51, em final de 51, em dezembro, eu tive também a felicidade de poder olhar o prontuário médico dele. Então, na época, abrindo parênteses aqui,
A esquizofrenia, ela era tratada com eletrochoques, você levava choques elétricos, era amarrado numa maca mas enfim, era esse o tratamento, né, disponível para as pessoas com esquizofrenia. E de repente o Kleeman, ele não tem mais nenhum registro nos arquivos dos prontuários médicos. No início de 52, as pessoas já tinham visto ele lá novamente em Cerro Largo, ele retornou lá, ele tinha vindo de Cerro Azul, na época Cerro Azul, agora Cerro Largo, ele retornou para sua terra, e lá um comerciante disse, não, mas semana passada ele comprou formicida tatu. Formicida tatu, voltando novamente às formigas saúvas, era um veneno para matar formigas. E ele tinha uma terrinha, uma pequena propriedade de terras, e foram à procura dele, lá de longe viram um bando de urubus voando e chegaram próximos e encontraram os restos mortais, uns ossos, umas roupas, né? E este foi, digamos assim, o triste fim do Antônio Kleeman. Então, é um personagem local, que transitou nessa conjuntura local. Muitos outros foram presos, obviamente, mas a sorte foi que o processo dele foi documentado. Então, a documentação foi possível trazer, então, dar luz a essa trajetória, a essa história, que se transformou depois num estudo bem mais amplo, bem mais aprofundado, que, então, é o retrato da repressão. O retrato é isso. O que aconteceu no cenário local? É o que os livros, as macroabordagens não trazem. Em 99, a família, a viúva, os filhos, eles ajuizam uma ação contra o Estado e contra a União por danos morais e materiais sofridos. E em 2004, Gustavo, o Kleeman, ele é reconhecido como um anistiado político pela Comissão de Anistia. Então, esse é o único caso no Brasil, porque a Comissão de Anistia, ela surgiu para julgar, enfim, os crimes da ditadura militar, que são de 64, e da década de 60. E nós temos aqui um anistiado político do Estado Novo de Itapiranga. É eu diria assim, um excepcional normal, ou seja, é algo que você não observa em outros lugares. Então, essa é a trajetória de um sujeito local, né? E nós conseguimos inserir isso dentro de uma estrutura histórica fantástica. Então, a trajetória do Kleeman. Então, quando terminou esse material aqui, foi em 2016, essa era a dissertação do mestrado na época. Eu fiz pela UPF de Passo Fundo, e aí eu fui já catalogando, vendo outros materiais e vendo o que mais nós poderíamos explorar. E por felicidade, por uma alegria muito grande, tem uma professora, ela se chama Marlene de Favre. Ela escreveu a tese dela, na época eram Memórias de uma Outra Guerra. E nesse trabalho dela, ela listou atrás, nos apêndices, os processos criminais de Santa Catarina. Ela listou 293 e aí eu fui atrás desse material. Eu fui para o Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro, consultei o material e aí eu identifiquei um pouco mais de processos ainda do que ela. Claro, hoje o material está catalogado de forma talvez estruturado melhor, enfim. Aí eu identifiquei um total de 311 processos provenientes de Santa Catarina, de pessoas processadas pelo Tribunal de Segurança Nacional neste período do Estado Novo. Aí eu comecei a reduzir a escala e trabalhar com 311 processos, isso é muito material. Uma média aí de 100 páginas por processo, então dá para ter uma ideia de quanto isso representa. E lá no arquivo ainda é assim, cada página que você reproduz, você paga 40 centavos. Então, aí eu identifiquei que 111 processos já estavam em microfilme. Aí eu pensei, poxa, vai ser o meu primeiro recorte de análise. Então, solicitei para a reprodução, deu mais de 11 mil páginas esse material, a 40 centavos a folha. Então, quer dizer com isso que a pesquisa hoje no Brasil, ela é muito cara, às vezes tem excelentes fontes na mão, mas você não consegue, às vezes, manusear por uma questão financeira, inclusive, envolvida. Mas aí eu consegui trazer esse material para Itapiranga, os 111 processos hoje estão comigo, e aí eu comecei a ver em que regiões esses processos foram instaurados. E para nossa grande surpresa, dos 111, 29 foram instaurados na região oeste aqui de Santa Catarina. Mas voltando de novo, nos anos 40, na década de 40, nós apenas tínhamos, Gustavo, pouco mais de 13% da população do estado aqui no oeste. Mas isso representou mais de 26% dos processos instaurados. E isso já nos despertou, opa, tem alguma coisa estranha aqui.
E aí nós começamos a analisar os 29 processos, né, do oeste aqui de Santa Catarina. Aí nós verificamos o seguinte, que 3 processos criminais eles foram movidos contra padres, 2 processos criminais contra pastores e os demais, então, movidos contra comerciantes, industriais, inclusive advogados, industriais, enfim, outras pessoas. E destes processos, então, que nós analisamos, dos padres em específico, aí nós chegamos num outro personagem local aqui de Porto Novo, que sofreu um processo muito idêntico ao processo do Antônio Kliman, que era um padre chamado, o pessoal pode até se assustar agora em casa, um padre chamado Teodoro Traz. O padre Teodoro Traz, que na foto anterior apareceu lá, percorrendo a colônia, ele também foi processado de crime contra a segurança nacional. Ele foi acusado de estar impedindo esse movimento da campanha de nacionalização, porque ele se opôs muito à ideia de que o ensino em idioma alemão deveria ser, não deveria ser proibido, que o Estado não estava oferecendo uma estrutura de escolas e que a comunidade continuaria bancando, e por consequência ele sofreu um pesado processo criminal. A sorte dele, diferente da história do Kliman, porque os demais todos foram presos no início das denúncias, ele não foi preso no início, e quando o processo chegou no Tribunal de Segurança Nacional, ele foi, como é que se diz? Não é absolvido, é arquivado. Ele foi arquivado. Aí nós chegamos num outro contexto dentro dessa estrutura de análise, havia um tratamento diferenciado que era dado para pessoas ligadas à igreja. Todos os processos ligando padres e pastores chegavam no Tribunal de Segurança Nacional e eles eram arquivados. Porque havia uma boa relação entre governo, entre Estado Novo e igreja, e aí esses processos eles não foram adiante. Se tivesse ido adiante, eu tenho certeza que o padre Teodoro Traz também teria problemas muito sérios com a questão da justiça na época, por ter tentado ajudar as pessoas. Porque não foi por interesse pessoal que ele se opôs a esse movimento de não queremos que vocês façam isso, não queremos que vocês fechem as escolas. Ele fez isso justamente no objetivo de ajudar a população local. Mas isso aos olhos do governo não era permitido e o cara, desculpem o termo, se lascou. Então foi essa trajetória. Aí outros processos ainda que a gente poderíamos falar aqui, que nós trazemos, por exemplo, por isso o título se chama Politicale de Aldeia. Por que Politicale de Aldeia? Porque todos os processos eles foram iniciados com uma denúncia. Alguém denunciava um fulano por, esse cara falou em alemão com a sua família, isso já era suficiente para iniciar um inquérito policial, e lá no início do inquérito policial o sujeito já era preso. Então nós temos aqui, ao longo desses 29 processos que a gente traz, pessoas que ficaram mais de 1 ano na cadeia em nome da segurança nacional, por uma acusação muito boba. Vou dar um exemplo aqui, um cara, ele morava de aluguel na casa ele era inquilino numa casa de aluguel, ele não concordou com o aumento do aluguel, ele mandou uma carta dirigida a próprio punho para o Tribunal de Segurança Nacional denunciando o proprietário da casa de crime contra a economia popular, que teve um momento lá que os preços não deveriam ser aumentados, de alimentos, nada, tudo ficou congelado. Denunciou o cara de crime contra a economia popular e o cara se ferrou. Era um caso. Ou um outro caso, lembrei agora mais um assim de cabeça, um homem, um senhor de descendência alemã, né? Ele era natural da Alemanha, ele foi denunciado pela própria esposa, enquanto estava em casa, de cantar e de falar em idioma alemão. Denunciado pela esposa. E aí, ele foi preso, porque, meu Deus, foi a mulher que denunciou o cara, então é verdadeiro e óbvio. Como disse, uma denúncia levava as pessoas à prisão. Durante o processo foi elucidado que a mulher, ela tinha um amante. E tudo que ela queria era se ver livre do marido de casa, e o cara foi preso, né? Passou 8 meses na cadeia em nome da segurança nacional por um crime que ele não praticou. Então, por isso, o título do livro, Politicale de Aldeia, vem nessa perspectiva, dizendo que se as pessoas tivessem sido mais
solidárias umas com as outras, muita coisa teria sido evitada. Aqui a gente falou até agora de Porto Novo, dizendo que foram atraídos para cá pessoas católicas, que a solidariedade esteve presente. Sim, tudo isso aconteceu. Mas haviam muitas intrigas aqui em Porto Novo, muitas coisinhas bobas assim, muitas picuinhas, muitas encrencas, encrencas entre vizinhos. Aconteceu muita coisa. E continua até hoje assim, né? Por exemplo, lá nós vimos antes que não há confusões em Porto Novo, né? Não há confusões. Eu acho que até hoje deve ser assim. Eu nunca vi uma briga de vizinhos em Porto Novo, aqui na nossa região. Isso não acontece aqui? Brigas de vizinhos? Pouco. Então, é isso, pessoal. Então, havia toda uma ideia que se construiu, né? Mas a gente sabe que não foi efetivamente isso que aconteceu ao longo da história. Então, a repressão que aconteceu, ou muito da repressão que aconteceu, ela vem exatamente em decorrência desses contextos, de picuinhas, de falatórios, até algo meio constrangedor que vou dizer agora. Na semana passada, uma pessoa, ela me disse que, uma pessoa idosa, já de bastante idade, ela me disse que aquilo que aconteceu aqui com o clima, ele merecia tudo isso. E eu fiquei sem chão quando ela me disse isso. Ela disse que ele foi preso porque ele fez uma brincadeira dizendo que num cima do caminhão que estava transportando vassouras cobertas por uma lona, ele teria dito para os soldados que, brincando, que eram armas. E na cabeça dela, ele jamais deveria ter dito isso. Aí eu disse para ela, perguntei se ela já conhecia o livro, disse que não tinha lido. Aí sugeri para ela que fosse na biblioteca, porque o livro está disponível na biblioteca pública aqui. Sugeri para ela fazer a leitura do livro e num outro momento nós iríamos conversar. Eu não posso entrar em discussão com uma pessoa que fala uma barbaridade destas. Eu não posso concordar com isso. Então, às vezes, são essas questões, assim, sabe, Gustavo? Isso me entristece, de certa forma, que as pessoas não tenham um conhecimento talvez aprofundado de uma conjuntura. Eu não trago aqui memórias, em nenhum dos livros eu trago memórias, porque a memória ela sempre é seletiva. Eu vou contar para você o que me interessa, né? Mas como eu trabalho com fatos, com documentos, eu preciso me basear nesta questão documental. Então, obviamente, talvez alguém vai discordar de algum ponto, mas é diferente se eu tivesse aqui narrativas de memórias. Eu estou trabalhando com documentos, então são os documentos que dizem que as torturas aconteceram, que excessos foram cometidos, tanto que o clima foi reconhecido como anistiado político do Estado Novo. Então, isso é o reconhecimento, digamos assim, de culpa da própria União, do próprio Estado, né, por tudo que foi cometido em termos de excessos na nossa região aqui. Então, esse livro aqui, dia 8 é o lançamento, né, pessoal? Dia 8 é o lançamento. Mas, para vocês que estão nos acompanhando, comentar, curtir a nossa página, comentar e compartilhar este programa, a gente vai sortear. E quentinho, saindo do forno, onde conta sobre 29 processos criminais. 29 processos criminais aqui da nossa região oeste de Santa Catarina e também com um personagem aqui conhecido. Isso, dois personagens locais, né? 2 personagens conhecidos aqui de Porto Novo. Nós vamos a um recadinho da Francar e depois na volta a gente vai contar uma e outra historinha para dar encaminhamentos finais. Francar Motos e Yamaha, para Itapiranga e região. Venha fazer um test drive em nossas motos. Completa linha de acessórios para motocicleta. Oficina autorizada Yamaha e multimarcas. Muitas opções em motocicletas novas. Linha de financiamento e consórcio nacional Yamaha. Venda de veículos novos e seminovos. Venha você também fazer um ótimo negócio em Itapiranga, São João do Oeste e Iporã do Oeste. Grande abraço para o Charles, Pedro Paulo, toda a turma da Francar. Também um abraço para o Rodrivan da Digital System. Digital System, película, som e acessórios para o seu veículo na Avenida Beira Rio, aqui em Itapiranga. Já há muitos anos de mercado, aqui atendendo sempre muito bem, trazendo ótimos produtos para o seu veículo. Digital System na Avenida Beira Rio. Central Tintas que tem mais de 4 mil
cores à disposição de você para colorir sua casa, sua empresa, além de toda a linha de pisos, pisos laminados, cerâmicos, porcelanatos, você encontra na Central Tintas, na Avenida Uruguai, aqui em Itapiranga. E Box Informática e Segurança, você que tem seu notebook, computador com problema, leve lá na Box Informática, eles resolvem para você, resolvem tanto a parte de software quanto a parte de equipamentos. Box Informática e Segurança, na Rua São Jacó, aqui em Itapiranga. Leandro, no terceiro bloco, né, a gente já andou bastante o nosso programa hoje. Certamente, quando conta-se história, a gente precisa uns 2, 3, 4 programas para contar tudo, né? Também nem contar tudo, é só uma parte delas. Nós temos algumas imagens também de alguns fatos aí que aconteceram, fatos curiosos aqui da nossa região. O que nós temos aí? Nós fizemos uma seleção agora no final. Na verdade, pelo adiantado da hora, acho que no outro momento nós podemos retomar uma outra conversa, mas é uma imagem que eu gostaria muito de mostrar para as pessoas de casa, que nem sempre talvez o pessoal tenha o hábito de visitar o museu, mas essa imagem aqui, ela é do museu, eu tirei essa fotografia na semana passada, ela é de um carvão vegetal. É um carvão vegetal, ele foi encontrado aqui em Itapiranga, em Porto Novo. Ele é datado de 8.640 anos. Então, esse é o vestígio, seguramente um dos vestígios mais antigos de civilização no estado de Santa Catarina, que foi encontrado aqui. E onde é que ele foi encontrado? Às margens do rio Uruguai, a 7 metros de profundidade, na olaria do falecido Alfredo Schor. Ela estava situada onde hoje está a andar aqui pelo catálogo do museu, está como Safrita. Perto da JBS. Isso, lá na JBS. Então, essa datação, quem deu esse número foi o Museu do Homem de Paris, na França. Tá? Então, eu trago aqui, Gustavo, para o pessoal de casa poder ter uma ideia. Nós temos aqui um estudo de pesquisas arqueológicas que foram feitas em Santa Catarina. Essa aqui é uma publicação de 1966. Isso foi coordenado pelo padre Alfredo Rohr. Ele era um padre jesuíta e ele explora alguns sítios arqueológicos. E por surpresa nossa, ele conseguiu mapear em Itapiranga nada mais e nada menos do que 53 sítios arqueológicos. Entre esses sítios está esse que nós temos aqui da questão do carvão. E em específico do carvão, ele faz uma fala. Isso é importante, né? Para nós termos uma ideia do que isso representa historicamente essa região. Então, ele coloca assim, sobre o material que foi encontrado neste lugar. Cerâmica lisa, corrugada, pintada de vermelho, implementos dessa cultura alto-paranaense, muita cerâmica. Nas igaçabas e ao redor delas havia gastrópodes fluviais. Daí ele descreve, a 5 ou 6 metros abaixo do sítio, foi encontrado cinza, carvão e implementos da cultura alto-paranaense na rampa cavada pelo oleiro. Então, isso aqui aconteceu, agora é o complemento desta imagem que a gente traz aqui, enquanto eles estavam tirando terra para fazer os tijolos, então eles encontraram esses materiais. Então, dizer assim, esse mapeamento, ele é tão expressivo, ele é tão extenso. Claro, muito desse material, os primeiros que chegaram, por exemplo, tinha as igaçabas, né? Estava fazendo tua lavoura, o boi pisava, né? De repente ele meio que caía, porque quebrava. E aí, obviamente, muito material foi destruído e tal. Mas dizer para as pessoas que nós temos essa questão também presente na nossa região. Por um lado, pode talvez representar, estão mexendo na questão dos índios aqui. Não, não é isso, né? Longe disso. Nós apenas precisamos dizer para as pessoas, por exemplo, esse material aqui, eu não vi ele circular em lugar algum aqui em Itapiranga. Eu consegui ele na Unicinos, na biblioteca da Unicinos. Por aqui esse material não existe. Então, eu acho que faltariam hoje alguns estudos um pouco mais voltados nessa perspectiva. Existem iniciativas, o CION, que é o Centro de Memórias de Chapecó,
em algumas regiões aí da Beira Rio, Chapéu, linha Sé de Capela, na linha Baú, sei que eles também fizeram alguns levantamentos, mas enquanto ainda for possível, eu acho isso importante, porque conforme o tempo vai passando, esses sinais, esses vestígios, porque estamos falando aqui de civilização humana. Civilização humana, isso para pesquisa é importante, não é por nosso interesse, às vezes, de uma construção, isso não vai atrapalhar a sua construção, mas eu acho que é importante, né? A recolha desses materiais, de alguma forma, para a ciência, isso é importante, para a história, isso é importante. Estamos falando aqui de 8.600 anos. Não é pouca coisa. Isso mostra que aqui enfim, habitado por tanto tempo e com uma certa tecnologia. Sim. Hoje nós falamos... Tecnologia é modo de dizer, né? Tem as urnas, tem esses vestígios, né? Que era o que tinha condição de fazer nessa época. Tem inclusive uma passagem aqui no livro onde a viúva do médico Neff, de Sé de Capela, ela também foi ouvida pelo padre Alfredo, e ela inclusive fala que muitos dos primeiros moradores usavam essas panelas de cerâmica para preparar os seus próprios alimentos. Então vejam, foi encontrado realmente muito material. Tá? Na próxima imagem, André, nós temos... Acho que nós vamos correr um pouco, né, Gustavo? Hoje nós nosso adiantado da hora. Esse é o churrasco, ó. Isso. Tu contou antes. Essa é a fotografia. Então, neste dia, o Adolfo Konder, para o pessoal ter uma ideia em casa, quem era o Adolfo Konder? Ele é esse menino, esse senhor de chapéu, mais ao centro, ele está usando uma bengala, né? Um chapéu preto, uma manta clara, bem ao centro. Esse é o Adolfo Konder. Então, a sugestão do nome Itapiranga veio deste sujeito. Então, é importante para mostrar para as pessoas, para terem esse... Esse da ponta não era prefeito? À direita, Gustavo, aqui? Isso é de 29. Provavelmente, na verdade, nós ainda não tínhamos a estrutura. Isso era um outro período. Ainda não havíamos a imagem. Não tinha. Claro, nós nem havíamos a imagem. Não tinha prefeito, claro. Desculpa, em 29 nós nem éramos município. Isso. Né? Mas aqui temos lideranças locais, podem ver todos muito bem vestidos, fica visível a presença do padre, né? mais aqui na lateral, isto sim, tá? Mas acho que sempre é importante trazer esses registros para as pessoas terem uma ideia. Na próxima imagem, André, nós temos uma escola. É a escola de Ipepupi. Eu trago essa imagem para dar uma certa reflexão também. É uma turma de alunos no ano 1935, uma escola paroquial. E olhem agora o número, lá na década de 50, nós tínhamos em Itapiranga 1.700 crianças frequentando as escolas, distribuídas em 27 escolas, e quem dava aula para essas 1.700 crianças? 30 professores. Nós tínhamos... Um por escola, praticamente. Um por escola, e esses 30 professores atendiam 1.700 crianças aqui em Porto Novo. Então, trago isso também como uma pequena reflexão para o pessoal ter uma leitura dessa dinâmica. E chama atenção, obviamente, aqui da maneira que as crianças estão frequentando a escola. A maioria que estão sentados ali, eles não têm um calçado para usar. É o que hoje os mais idosos relatam nas entrevistas, dizendo que a estrutura ela era precária, todo mundo ia a pé para a escola, não tinha calçado, não tinha uma roupa quente muitas vezes. Então, estes são os nossos avós retratados, os nossos bisavós retratados. E hoje, num momento tão especial, o Dia de Finados, eu acho que é importante a gente lembrar dessas pessoas. A gente fala de história, mas a história foi feita para as pessoas que já, por muitas dessas que já partiram. Tá? Uma outra imagem ainda, André, nós temos aqui recentemente, inclusive o Gustavo fez uma entrevista lá com o Wolfgang Klenger. Este monumento que o Wolfgang construiu lá na beira do rio Peperi, na linha Becker, ele é extremamente importante quando a gente fala destes contextos locais que aconteceram, que era da repressão, que era da perseguição, porque este é um monumento em memória a essas pessoas que foram presas e torturadas nesses tempos sombrios, nesses tempos difíceis.
Então fica também o convite para quem não conhece. Eu acho que vale a pena, é uma viagem no tempo, é uma viagem na história. Pode ir lá ou pode assistir a matéria com o Wolfgang que foi feita também. Isso. Que muita gente aí de outras regiões comentaram também de perseguições que tiveram em outras regiões do Brasil aí, dos alemães naquela época, Sim. né? O pessoal comentou bastante. E por fim, em virtude do nosso adiantado da hora, trazemos mais uma imagem e não é para ser um comercial, a ideia não é esta, mas mostrar para as pessoas que estão em casa que existem muitos materiais que já foram produzidos por pessoas, por historiadores, por professores, por escritores locais e regionais que trazem outros olhares. O que eu trago aqui na sua entrevista, Gustavo, é um olhar. O meu olhar ele é resumidamente específico do Estado Novo, 37 e 45. Nós temos contribuições fantásticas aqui da nossa região. Então, dizer que hoje está no ar um site, ele se chama Porto Novo Livros, e neste site nós catalogamos os materiais que já foram produzidos em Itapiranga. Inclusive, alguns nós temos aqui, ó, o livro do Cometa está aqui, Isso. o Retrato da Repressão, que é o mesmo de lá, Imagens Memoráveis também está aqui. Vai na outra imagem, André. Em breve vai ter esse aqui também, ou já está lá? Não, ainda não está lá. Essa montagem aqui, pessoal, por exemplo, lá em cima, o Douglas Franzen, ajustando as pontas do tabuleiro. O Douglas foi para a Alemanha e foi para o Chile para reconstruir a trajetória dos investimentos ou da cooperação da miséria para o Brasil, para comunidades alemãs. Então, uma pesquisa fantástica. Temos do lado A Forma da Realidade, é um livro da Maurícia Mes. Ela traz, neste livro, através de uma personagem, ela conta a história de uma menina que nasceu em Porto Novo. Ela sofreu muito preconceito por não falar alemão. Depois, para encurtar a história, os pais descobrem que ela começou um namoro com um menino que também não era de origem alemã e os pais resolvem internar ela num convento. Então, a trajetória acontecia isso antigamente, Gustavo. Nós tínhamos Não conta os livros, deixa o pessoal ler. Mas assim, pessoal, então aqui uma série de livros, aqui nós temos, só vou falar mais de um para não falar de todos, não dá. O Espírito Pioneiro, que é o terceiro que está lá no alto, talvez é um dos livros assim muito impactantes e seria importante as pessoas um dia poderem ter acesso a ele. Era o livro escrito pela Maria Rode, recentemente reeditado pelo professor Paulino, hoje em memória, o professor Valdir. Falando do Paulino, uma pessoa que contribuiu muito, né? E não está mais, mas deixou seu legado, seu registro. E tem mais uma imagem, André, a última. Essa última, então, mais alguns. Então, juntando esses, temos hoje 27 livros de colegas escritos e que trazem diferentes olhares sobre a nossa história. E dizer que o que nós fazemos é um trabalho colaborativo. Nós estamos juntos nisso, trabalhamos juntos e a ideia do site é justamente dar a visibilidade a esses autores também e fazer com que os seus livros, as suas obras sejam vistos, lidos, reconhecidos, enfim. Então, estamos aqui para isso. Tranquilo, Leandro. Hoje, que nem nós já falamos durante o programa, a gente precisa mais programas para contar tudo, né? Mas isso que é o bonito, a gente tem a oportunidade, tem também, vai trazer alguns outros autores, o professor Roque já veio aqui também, que foi o primeiro livro histórico de Porto Novo. Você já hoje veio mais falar da história mesmo, e é importante, o pessoal tem que saber a história dos antepassados para dar valor hoje ao que nós temos aqui. E isso se dá muito pouco valor por desconhecimento, e o trabalho que vocês fazem é trazer essa história nossa com um pouquinho mais de detalhes, faz com que a gente valorize o presente que nós temos e também inspire que para nós está muito fácil levantar cedo, trabalhar e tocar ficha, tem a casa, tem carro, tem tudo, né? Nossos avós, bisavós passaram por situações bem mais difíceis e eu acho que as gerações atuais e novas, elas têm que saber do que aconteceu para dar valor ao que nós temos hoje, simples assim. Então, Leandro, eu te agradeço mais uma vez. Pessoal de casa, este livro, então, será sorteado dia 8, né? Dia 8 de novembro. Esse aqui eu vou pedir para o Leandro já autografar, né, para nós. E dia 8 de novembro, no dia do lançamento dele, a gente vai sorteá-lo.
para quem compartilhou, para quem deixou sua mensagem aí, para quem curtiu a nossa página no Facebook. E, Leandro, enquanto você assina, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite, ter preparado esse material todo, visual para o pessoal conhecer um pouco mais, e as portas da SA TV estão sempre abertas para ti. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Obrigado às pessoas que estão aí até agora. Sei que já está tarde, mas eu preciso dizer que quando a gente fala muito, por exemplo, da questão do turismo local, nada disso faz sentido se a gente não conhece a nossa trajetória histórica. Então, eu acho que nós estamos aqui para contribuir. É uma soma de esforços, são esforços coletivos, de um monte de gente que faz, que produz, que escreve, e a ideia é essa, nós temos que fomentar isso coletivamente. Juntos, nós somos muito mais fortes. Então, agradeço pela oportunidade de estar aqui novamente, eu fico sempre muito feliz e poder nos dirigir às pessoas em casa, isso é algo realmente fascinante. Obrigado pelo trabalho e estou sempre à disposição. Enquanto o Leandro vai autografando o livro, esta foi mais uma edição do Estúdio A Entrevista desta terça-feira. Na quinta-feira estaremos de volta com o Estúdio A Music ao vivo aqui com o nosso amigo Gelson. Na segunda-feira com o Estúdio A Sports. Também acompanhe todas as nossas reportagens, os trabalhos da nossa equipe de jornalismo com as matérias diariamente divulgadas nos nossos canais. Fiquem todos com Deus, grande abraço, a gente se vê por aí. Tchau, tchau. Estúdio A Entrevista é um oferecimento de Oeste Pneus, Digital System Películas, Francar Motos, Berwanger Contabilidade, o CEF, Central Tintas, Anamar Calçados, Intersul Estofados, Box Informática e Segurança, Colchões Ortobon, Agile, administradora de obras, Metalúrgica Industrial Agromac,